Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, hoje nós tivemos aula de geografia e caso você não tenha conseguido participar, eu vou te contar nessa aula o que a gente fez, tá bom? Bom, a gente trabalhou ali a partir da página 82, recapitulamos também mais alguns aspectos sobre a região centro-oeste, que é a qual a gente está falando agora, né? Então, recapitulamos ali um pouquinho das curiosidades do centro-oeste e também vamos começar a falar sobre os aspectos econômicos, do setor primário, secundário e terciário, tá? Então, olha só, os aspectos econômicos da região centro-oeste, ela se destaca principalmente por produtos agrícolas e pecuários, né? É a principal região de fornecimento de todo o Brasil. E também ela fornece para outros países, então não só no Brasil, mas também como ela é muito forte, ela acaba fornecendo também, exportando material para fora, tá? Então, olha só, na região, os produtos agrícolas mais destacados, que se destacam, né, mais cultivados, são o arroz, o milho, o trigo, a soja, o café, a mandioca. E o estado do Mato Grosso é o líder nacional da produção de soja. Que legal, né? Então, olha só, a pecuária de bovinos, equinos, bufalinos, né, que seriam os bois, cavalos e búfalos, também é uma atividade muito desenvolvida na região, ok? Principalmente ali na planície do Pantanal. Sobre a extração da região centro-oeste, a maior parte é centralizada no Mato Grosso, né? Que está localizado na região da floresta amazônica e torna possível a extração da poaia, que é usado na indústria farmacêutica de madeiras de lei. Tá? Então, árvores que fornecem essa madeira resistente para a construção de móveis de luxo. E também do látex, que se produz a borracha. Então, no norte do Mato Grosso tem esse principal extrativismo, né? Desses dois produtos. Nessa região também são extraídos o níquel, o minério de ferro e pedras preciosas, tá? Então, nessa região tem bastante concentração de extração de materiais da natureza, tá? Então, ali seria o setor primário, né? Tudo que eles conseguem tirar da natureza, tá? Agora, sobre o setor secundário e terciário, a atividade industrial, ela concentra-se no estado de Goiás. Então, em Goiás é onde tem mais indústrias, tá? Parte das indústrias são produzidas lá. E os alimentos os alimentos que tem mais lá, o comércio, a produção maior dessa região é alimentos, bebidas e fumo também, tá? No Mato Grosso do Sul e em Goiás também há indústrias químicas e metalúrgicas, e aquelas que produzem borracha e transformam os minerais que são extraídos da região, tá? Também tem usinas hidrelétricas, que são importantes fontes de energia, né? Para a produção industrial, alimentam ali com energia todas as fábricas, né? E também acaba alimentando também as cidades. Embora o Paraná e seus afluentes sejam pouco navegáveis por serem rios de planalto, possuem grande capacidade de geração de eletricidade, tá? Então, o Paraná e os afluentes, eles são pouco navegáveis, porque eles são rio de planalto, certo? E eles possuem, por ser rio de planalto, tem bastante força, então tem bastante capacidade para gerar energia. E é aproveitado na usina da Ilha de Solteira, que é construído entre o estado de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, tá? Na região centro-oeste também temos aspectos naturais que possibilitam o desenvolvimento de ecoturismo na região. Sim, o ecoturismo também é bem famoso lá, né? Temos cidades lindas lá que o pessoal vai bastante visitar, tá? Então, o turismo também é uma atividade exercida na região, tá? Agora ali, pessoal, na página 83, a gente fez também alguns exercícios, o mesmo que daqueles que a gente fez sobre a região norte, tá? Vamos falar um pouquinho ali da região centro-oeste. Primeiro vocês vão colocar aqui quais são os estados da região centro-oeste. Depois vocês vão colocar aqui os aspectos culturais e os aspectos econômicos, né? Falar um pouquinho sobre agricultura e extrativismo, como que é feito, aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem voltar a leitura aqui da página 82. E também como que tá as indústrias lá pela região centro-oeste, né? Coloque aqui nesse quadro, tá bom? Então, pessoal, aqui na questão 2, pergunta assim: que relação existe entre o lugar onde as pessoas vivem e as atividades que elas desenvolvem? Você acha que o fato da pessoa morar ali, no meio de muitos animais, do homem pantaneiro, por exemplo, você acha que isso influencia no estilo de vida dele, nas atividades que ele desenvolve? Você acha que influencia na escolha dele por criar cavalos, por criar búfalos, né? Por exercer essa atividade pecuária ou de agricultura? Você acha que isso influencia o local? Responda ali, tá?
E ali na 3 diz assim, ó, que influência a região centro-oeste recebeu para desenvolver essa cultura? Então, isso estava lá no começo do capítulo, né? Que a gente falou que eles receberam bastante gente de fora que acabou influenciando a cultura da região, né? A partir de diversas regiões que vieram as pessoas, tá? Então, teve povos indígenas, pessoas da Bolívia, do Paraguai e também de outros estados brasileiros, tá bom? Então, voltem lá, façam a leitura do livro para responder essas perguntas, tá? Então, pessoal, depois que a gente falou da região centro-oeste, a gente finalizou agora essa região, nós vamos entrar na região nordeste, porque a região centro-oeste não deu para terminar na última aula, senão ficaria muito extensa. Então, a gente finaliza agora a região centro-oeste e começamos a falar da região nordeste, tá? Na região nordeste faz parte os estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Agora você vai observar no mapa e vai localizar os estados a partir das imagens, tá? Então aqui tá muito simples, né? Temos aqui os estados e vocês vão apenas ligar com setas, tá? E daí temos perguntinhas ali. Quais os tipos de paisagem que você pode observar na região? Então volte ali, observe as paisagens e responda aqui. Qual que é o tipo de paisagem que você observa? E quantas sub-regiões tem a região Nordeste? Bom, o que seria essas sub-regiões, pessoal? Sub-regiões nós temos aqui no mapa, está marcando, né? Temos até uma legenda, que é a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Então, essas são as sub-regiões, tá? Que vocês podem observar no mapa, tá? Então, temos a Zona da Mata aqui na lateral, certo? Temos a região Agreste, a região do Sertão e também a região do Meio Norte, tá? Agora responda a 3. Em qual sub-região você acredita que predomina o turismo? Qual será, hein? Tem alguma dica? Bom, isso daí é só para você pensar. E por quê? Daí nós conversamos em sala, né, sobre essa região que mais recebe turistas, e vocês já devem saber qual é. E não precisa colocar no caderno, tá? A gente conversou em aula e caso vocês queiram entender, saber o que a gente falou, você pode assistir ao vídeo da aula, tá bom? Mas isso é só pra gente trocar ideia. Vamos falar mais um pouquinho sobre a região Nordeste. Bom, na região Nordeste pode ser observadas paisagens com características bem diferentes. Por isso, o Nordeste foi subdividido em 4 regiões, porque ele é grande, como ele é muito grande, ele acaba sendo diferente. Então, foram criadas 4 sub-regiões para separar melhor eles, tá? Então, geralmente, se pensa na região Nordeste apenas como uma região seca, com grandes problemas. Porém, veremos quanta riqueza existe nessa região. Olhem lá, as 4 sub-regiões do Nordeste são Zona da Mata, Sertão, Agreste e Meio Norte. Vamos falar um pouquinho sobre a Zona da Mata. Então, a Zona da Mata é a sub-região mais povoada. Ela está aqui, ó. Zona da Mata. Aqui, ó. Toda essa região lateral aqui, né? Na marginal das praias, tá? Então, olhem só. A região Zona da Mata, ela é a sub-região mais povoada, industrializada e urbanizada do Nordeste, tá? Então, ela abrange toda a região litorânea. E o clima dessa região, óbvio, é tropical, com temperatura sempre acima de 18 graus, chuva abundante por causa da umidade ali das praias, né? Originalmente, essa sub-região era coberta pela Mata Atlântica, que hoje está bastante devastada, né? Então, foi a região mais povoada e também a mais valorizada no início da colonização, por estar mais próxima do mar e da Europa, facilitava assim, o embarque, o desembarque de produtos brasileiros na época da colonização, tá? Então, essa zona da mata, toda a região litorânea. Agora, o Agreste. Pessoal, o Agreste está aqui, ó. Toda essa região aqui que está em laranjado, do ladinho da região da zona da mata, tá? Então, o Agreste. O Agreste é uma área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Podem reparar que ele fica aqui no meio, entre a Zona da Mata, onde tudo é lindo, entre aspas, e aqui o Sertão, tá? Fica ali no meio entre os dois. O clima não é tão seco quanto o do Sertão e também não é tão úmido quanto o da Zona da Mata. Por causa disso, em alguns lugares, a vegetação ela parece com a Mata Atlântica, em outros parece com a Caatinga. Então, veja só. Alguns momentos ela aparece com a vegetação da Caatinga, né? Em alguns lugares, e outros lugares ela aparece com a Zona da Mata, bastante arborizada, certo? Tá?
Agora vamos falar um pouquinho sobre o sertão. Bom, o sertão é toda essa região aqui que está em amarelo, tá? Essa região grande aqui. Então, pessoal, o sertão é a maior das sub-regiões nordestinas. 7 dos 9 estados têm parte de seu território nessa sub-região. O tipo de vegetação característico é a caatinga, né? Com bastante seca. O clima nessa região é semiárido, chove pouco. Às vezes não chove durante um ano todo. Consegue imaginar, gente? E já houve períodos em que não choveu por vários anos seguidos. Então a criação de animais lá é mais difícil, também de plantação da agricultura e pecuária é um pouco mais difícil manter lá, tá? Já o meio norte é uma zona de transição entre o nordeste e o norte, fica ali no meio entre o nordeste e o norte, aqui, né, pessoal? Aqui, né, no meio norte, laranjadinho. E o meio norte, nessa sub-região encontra-se as matas de cocais, constituída por palmeiras, como a carnaúba e o babaçu. Tem bastante palmeiras de babaçu aqui nessa região, tá, pessoal? Então, esse aqui é uma imagem do meio norte, né? Temos aqui a Miranda do Norte, lá no Maranhão, tá? Olha lá, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos, setor primário, secundário e terciário. Então, lá no setor primário, quando eles estão extraindo produtos da natureza, a agricultura, pecuária e extrativismo da sub-região nordestina apresentam diferentes características, claro, porque cada região tem um tipo de ar, tem um tipo de clima, certo? Então, olha lá. Na zona da mata, são cultivadas a cana-de-açúcar e o cacau em grandes propriedades, destinadas ao mercado brasileiro e também para exportação. Na zona da mata, então, tem cacau e cana-de-açúcar em grande quantidade, tá? Já no agreste, é cultivado o algodão, o café e o agave, tá? Agave, pessoal, é um gênero de plantas suculentas, né? Delas se extraem fibras que são usadas para fazer corda, tapete e alguns outros objetos. Gera trabalho e renda por meio de uma economia sustentável, tá? E o sisal é um exemplo de planta desse gênero. Vocês já devem ter visto tapete de sisal, bastante artesanato com esse tipo de material, tá? Bom, no meio norte, a economia está voltada para o extrativismo do coco, do palmito e do óleo de carnaúba de babaçu. Na agricultura são desenvolvidas as culturas do algodão, da cana-de-açúcar e do arroz. Nos últimos anos, a soja vem sendo plantada na região, proporcionando altos lucros e desenvolvimento também, tá? Então, no sertão, a ausência de chuvas dificulta o cultivo de qualquer produto agrícola, como eu já disse para vocês. Não tem como, às vezes não chove, como que vai cultivar, né? Qualquer coisa agrícola, certo? Então, olha só, pessoal, ali tem uma pergunta. É fácil cultivar algo em um solo com essas características? Você acha que é fácil cultivar algo em um solo como no sertão? Responda ali, tá? Nós temos aqui uma imagem do sertão, né? A imagem acho que já fala por si só. Como que vai plantar alguma coisa aqui, não é mesmo? E também temos ali mais um pouquinho sobre a região Nordeste. Diz assim, ó. Na região Nordeste existem lugares com solo e clima como vistos na imagem, né? As pessoas que moram nesses locais, elas sofrem com os períodos de seca. Muitas passam fome e sede. Fome porque não tem como produzir alimento e sede porque, né, obviamente não tem água. Perdem o gado e suas plantações. Então, veja, a falta de água faz com que elas percam toda a matéria-prima ali que eles têm, né? Todo o extrativismo acaba não acontecendo por conta disso. E por isso elas acabam se mudando para buscar condições melhores para viver, né? É assim que acontece, tá? E daí, pessoal, diz assim, ó, em toda a região Nordeste é desenvolvida a pecuária, bovina e caprina. A criação e comercialização de camarão também é destaque na economia da região. Já na extração mineral, a gente pode destacar a produção do sal, lá no Rio Grande do Norte, tá? Então, essa é mais um pouquinho sobre a região, o setor primário, né? O que a gente consegue extrair ali da região do Nordeste, tá? Bom, sobre o setor secundário, vamos ver lá. A maior concentração industrial do Nordeste ocorre próximo a Salvador, lá na Bahia, onde são localizadas diversas indústrias petroquímicas, mecânicas e químicas. Então, ali temos bastante petroleiras, né, que lidam com petróleo.
Em Recife, no estado de Pernambuco, podemos destacar áreas de grande desenvolvimento tecnológico na produção de softwares, né? Olha que legal. Em Recife, então, enquanto em Salvador, lá no Salvador, tem bastante petroleiras, em Recife tem bastante desenvolvimento tecnológico, tá? E produção de softwares, tá? Então, aqui temos uma imagem do polo petroquímico lá na Bahia, né? Então, um polo de petróleo, né? Onde é cultivado o petróleo, tá? No setor terciário, vejam só, transporte e turismo. O transporte ferroviário se destaca na região. As grandes capitais dispõem de uma estrutura aeroportuária, sendo que os aeroportos mais importantes para a região são os de Salvador, Recife e Fortaleza, tá? Então, vocês sabem que lá o turismo também é bem forte. O turismo tem grande importância para o Nordeste. Todos os anos, uma grande quantidade de turistas de outras regiões do Brasil e do mundo desembarcam nos aeroportos nordestinos para usufruírem das belezas geográficas e daquelas praias e também de toda a cultura daquela região maravilhosa, né? Então, aqui temos o aeroporto de Salvador. Vocês devem conhecer, alguns de vocês. Daí temos aqui a Praia do Sancho, né? Alguns turistas ali na praia, lá em Fernando de Noronha. Olha que coisa mais linda. O arquipélago de Fernando de Noronha também faz parte da região Nordeste. Essa ilha recebe muito turista, porque além de ser um lugar que apresenta uma bela paisagem, ainda você consegue observar animais como o golfinho saltador. Olha só que legal, né? E também temos o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Olha que coisa mais linda, pessoal. Aqui são os lagos e dunas dos Lençóis Maranhenses, tá? Ele atrai um grande número de turistas. O lugar é cheio de dunas, rios, lagoas e manguezais. Coisa mais linda, né? Já no Piauí, encontra-se o Parque Nacional das Sete Cidades, a Serra das Confusões, a Serra da Capivara, com formação rochosa e pinturas rupestres. Olha que legal as pinturas rupestres. Então, aqui é o Parque Nacional das Sete Cidades. Olha só como que eram as pinturas, gente. Outro aspecto forte da região é o turismo histórico. Então, o Centro Histórico de Olinda, ele foi declarado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Olha que imagem mais legal, vocês já devem ter visto, né? Então, aqui, o Centro Histórico de Olinda, pessoal, ele é um patrimônio cultural da humanidade. Imagina só. Sobre os aspectos culturais, a cultura da região também é um grande atrativo para o turista, né? Todos os estados têm festa, têm tradição diferente, que é influenciado pelos povos africanos e europeus. Temos aqui uma imagem, né, de uma baiana fazendo o acarajé, certo? Que é a especialidade da cozinha da Bahia, tá? Olha que legal. Então, aqui a cultura deles foi influenciada pelos africanos e europeus, tá? Então, pessoal, aqui, ó, a região Nordeste é muito conhecida pela sua literatura de cordel. Vocês já devem ter ouvido falar em cordel, né? É uma literatura muito, muito, muito gostosa de ler. E daí também tem pintura de cerâmica e pelas rendas espetaculares. Bom, você vai pesquisar ali o que é um cordel, tá? E pesquisar, achar a imagem e me mostrar daí na próxima aula, tá? Bom, se você não conseguir imprimir, não tem problema, tá? Eu só quero que você conheça o que é o cordel, o que é essa pintura de cerâmica. O cordel, pessoal, vocês já devem ter visto, são aquelas poesias que elas estão sempre rimando, sabe? Que eles cantam assim em rodas, tá? E também estão em livros, tá bom? É muito, muito, muito legal. Vale a pena vocês conferir, tá? Talvez, eu acho que no 6º ano a gente trabalha cordel, tá? Vocês vão trabalhar cordel em língua portuguesa, tá ok? Bom, agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre a região Nordeste, aqueles que vocês já estão acostumados. Vocês vão completar a tabela aqui, falando das sub-regiões, né, que vocês já sabem qual que é, quais são as regiões, quais são os estados da Zona da Mata, os estados da Zona Agreste, do Sertão e do Meio Norte. Então, vou olhar lá naquele mapa lá da página 84 para ver quais são os estados que estão em cada sub-região, tá? Depois você vai citar uma importante atividade econômica no Nordeste que atrai milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E essa tá fácil, né, pessoal? Porque a gente já sabe o que é. Agora aqui diz assim, ó, procure fotos de diferentes lugares da região Nordeste. Escolha qual você mais gostou e cole abaixo. Você não precisa colar, porque eu entendo que nem todo mundo dispõe de uma impressora, tá? Então, se você puder, você cola. Se você não puder, eu peço que você pesquise e escreva o que você achou, né? Ainda mais aquelas pessoas que não conseguiram visitar ainda essa região, tipo eu, você pode pesquisar para você conhecer, né? Saber como que é essa parte dos lugares de Nordeste, né? Porque o Nordeste é muito lindo, tá?
Então, vocês vão colocar lugares da região Nordeste, vocês vão ver coisas muito lindas, imagens muito lindas, tá? Das praias, das dunas. E foi isso, pessoal. Essa foi a aula. Se você ficou com alguma dúvida, você pode me procurar. Ou se você quiser saber melhor o que a gente falou nessa aula, você pode assistir ao vídeo, tá bom? Um beijo pra você e até mais.